A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem, que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Nós estamos aqui numa série de mensagens cujo tema principal é cura interior. E agora estarei gravando a parte 11. Já fiz 10 vídeos. É importante que você que entrou agora sobre até esse tema, mesmo você que é inscrito, aconselho você a assistir desde a primeira parte, porque eu venho construindo um pensamento sobre cura interior, tudo baseado na palavra de Deus, para que você compreenda que tudo está escrito, não é algo feito da minha cabeça ou do homem, mas algo que está escrito e nós precisamos estar atentos a isso. E quantos de nós, principalmente, este é um canal principalmente para cristãos, filhos de Deus, é para todos, mas aqueles tenho trabalhado muito para ajudar você, como você tem o Espírito Santo e ainda viver desta forma. Nós temos que ter uma vida como o Pai deseja, uma vida realmente plena, onde nosso ser tripartido, espírito, alma e corpo, eles estão sendo íntegros, irrepreensíveis, preparados, limpos, santificados, perfeitos, para nos encontrarmos com o noivo. Então, nas mensagens anteriores, eu trabalhei fortemente sobre o perdão, e na última, que foi a parte 10, trabalhei sobre as causas, de se você não perdoar ou perdoar, e vocês podem assistir lá. E hoje eu vou trabalhar alguns pontos de traumas, que isso é muito importante e que afeta muito o nosso interior, a nossa alma, o nosso psique, a nossa mente, e consequentemente traz muitos problemas para o nosso corpo, para a nossa família e para aqueles que estão à nossa volta. E principalmente para você mesmo. Eu creio que a pessoa que mais sofre é a própria pessoa, por não estar claro de que precisa verdadeiramente de uma cura interior. Então eu vou trabalhar hoje com um tema, que é muito importante, que é um dos traumas, que é um dos principais, tá? Que é a rejeição. A rejeição é algo muito forte, que tem ocorrido muito agora neste último século, e por causa da rejeição, muitos sintomas, muitas coisas têm trazido assim, consequências terríveis. Então por isso vamos tratar na raiz, e quero aqui em pouco tempo tentar abrir mais o seu coração e te ajudar. Então eu vou dar um exemplo bíblico, vou citar histórias aqui para você e pode pesquisar. Vocês lembram de um personagem muito conhecido na Sagrada Escritura, que é o rei Davi. Olha que interessante. O rei Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém? E depois a gente pode falar sobre isso também. Mas hoje eu quero falar sobre algo desse personagem que é bíblico, para nos alertar de algo. Como que um homem segundo um coração de Deus, você pode ver que ele escreve salmo, as cartas deles, e principalmente no livro de Salmo, ele fala muito de sofrimento. Você pode olhar que nos salmos dele é muita alma abatida, muita alma doente, ossos secos e etc. Por que, queridos, que Davi ele escreve muito estas coisas também? Que esse é o lado que eu quero trabalhar com você. Você percebe que na história dele, já desde sua família, ele foi muito rejeitado. Você pode ler toda a história dele e eu vou lembrar você aqui, tá bom? Você pode verificar lá. Por exemplo, lembra quando Samuel, o profeta, Deus chamou ele para ungir um dos filhos de Jessé, que Jessé era o pai de Davi. E Jessé tinha outros filhos também. Então olha que interessante, né? Imagine um profeta na época ungir um dos seus filhos, imagine como rei, a autoridade maior da época, ser um rei de Israel. Qualquer pai, qualquer mãe, toda a família ficaria feliz, não importa quem fosse da família que fosse ungido. Só o fato de aquela família ter sido escolhida, isso já é uma grande alegria, independentemente de quem fosse o filho. Mas por que eu estou aqui trazendo à sua memória esta história? Porque na hora que Samuel vai ungir, ali na casa de Jessé, Jessé reúne todos os seus filhos, com exceção de Davi. Olha a rejeição de já está aí, mostrando para você. Tá? Samuel está lá ungindo cada um deles, e Deus vai dizendo, esse não, esse não, esse não, e acaba todos que estão ali naquela casa. E olha que interessante, Deus fala que não era nenhum daqueles lá, porque o homem vê a aparência, e Deus vê o coração, e de ver Jessé, ele, o pai,
lembrar que tinha mais um filho, eu faço questão de dizer isso, é exatamente Samuel que pergunta: Jessé, você não tem mais nenhum filho? Porque não é nenhum desses aqui que eu orei, né? E aí o pai não lembrava do filho, o filho estava lá no pasto, né? Davi ele cuidava das ovelhas. E por causa da pergunta de Samuel, aí é que ele fala: temos mais um, tal, que está ali, como quem fala: mas esse daí, né? Não, o que Samuel fez? Mandou chamá-lo, e ninguém ia comer enquanto o Davi não entrasse. Queridos, quando Davi entra, o que acontece? O Espírito de Deus em Samuel fala: é este. E olha que interessante, Samuel unge aquele filho de Jessé na frente de todos os seus irmãos e toda a sua família. Isso não é um motivo de alegria, não é um motivo de festa, mas eles não fizeram nada disso, muito menos os irmãos que estavam morrendo de inveja, e o seu pai também. Então, olha como ele já era rejeitado, Davi, pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. E é interessante que Davi era muito submisso. E depois de ungido, ainda iria ter o tempo, né, para estabelecer ele como rei. Mas ele já era ungido. E aí sempre tem as guerras. Os irmãos de Davi estavam na guerra. E Davi ele ia levar alimento para os seus irmãos. E lá os irmãos dele ridicularizavam, repreendiam. Olha o que os irmãos dele faziam com Davi, mesmo ele levando comida para eles. Olha como ele era desprezado. E depois, quando Davi ele se torna rei, tem o seu sogro, né, que é Saul, porque Saul ele casou a filha dele, né, com Davi. E aí quando ele se torna rei, olha o que acontece, né? Na verdade, quando ele está ali junto com Saul, que ele vence as guerras, tudo, Saul dá a sua filha como esposa para ele. E olha o que acontece com esse sogro. Esse sogro procura matá-lo a qualquer momento, porque Saul agora começa a ter inveja de Davi, porque Davi ele era vencedor em todas as guerras. E aí de vez somar, né, de vez falar: puxa, eu vou me unir mais com este homem. E olha que ele era sogro de Davi, e ele procurava matá-lo por inveja, porque estava com medo de perder até mesmo a sua posição. Então Davi também era perseguido pelo sogro. E depois, quando Davi, casado já com a sua esposa, ele agora como rei, Saul já tinha morrido, ele resolve trazer a arca de volta para Jerusalém. Vocês lembram? Quem conhece a história? E aí ele reconhece a importância dessa arca, que ela está representando Deus. Então Davi, ele sai daquela posição de rei naquele momento, ele começa a dançar de uma forma bem livre, até mesmo de roupas e tudo, bem à vontade. E aí o que acontece? A sua esposa, sua mulher, lá do alto, o despreza e fala besteira e é contra ele. Então você percebe que os pais rejeitavam, os irmãos rejeitavam, o sogro rejeitava, a esposa rejeitava. E você percebe que Davi, na área familiar, ele não é muito exemplo para cada um de nós. A Bíblia faz questão de relatar isso, porque você veja, quando ele era rei, ele adulterou, ele tomou a mulher de Urias em seus braços, uma mulher bonita, mas ele, por ser rei. E é interessante que antes de mandar chamar a mulher, a pessoa que ele pediu para chamar esta mulher, a esposa de Urias, faz questão de falar a esposa de Urias, porque Urias era um grande homem de Deus também, ele estava na guerra. E aí a pessoa avisou Davi, o rei, esta mulher é casada, mesmo você sendo rei, né? Mas ela é casada, não pode. Você pode ter qualquer outra mulher aí, mas por que vai pegar logo uma mulher casada? Então você percebe que Davi tinha problemas realmente relacionados à família, a honrar tudo isso, porque ele já vem de um passado que precisava ser trabalhado com tudo isso, tá? E aí ele acaba adulterando, e depois ele acaba engravidando a mulher de Urias, e para aquilo não vir à tona, ele vai planejar a morte de Urias, como acabou colocando ele à frente de batalha, matando o marido desta mulher a qual ele possuiu. E aí depois ela engravida, e também vem a consequência desse filho vir a falecer por causa de todos os problemas que Davi tem relacionado à família e o seu convívio de rejeição. E depois vocês podem ver que quando ele tem filhos,
os próprios filhos dele, o filho dele, ele toma no leito a sua própria irmã. Olha que coisa, cometeram um incesto ali. E depois o filho, mais para frente, tenta matar o próprio pai para tomar o trono. Então Davi, ele era uma pessoa que amava Deus. Ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. E eu entendo por que ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque relacionado ao propósito de Deus, ele não colocava a mão, ele não ia contra. E sempre quando ele pecava, ele era rápido em se arrepender, ele não se justificava, que tem sido um dos temas de cura interior, não se justificar, mas ele sempre dizia: pequei contra ti, ó Deus, somente contra ti eu pequei, e ele se arrependia rápido. E relacionado ao reino, ao povo de Israel, ele foi o único rei que uniu todas as nações, aquele que verdadeiramente, relacionado ao propósito de Deus, fez a vontade de Deus, e por isso que eu creio que, segundo isso, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque nisso ele foi impecável. Mas relacionado à família, ele tinha problemas, e tudo isso mostra que ele tinha problemas de rejeição, e com isso ele acabou tendo todos esses traumas, e precisava, apesar de ser rei, precisa realmente de um trabalhar de cura interior, mesmo o rei Davi. Com isso, com essa questão da rejeição, eu quero trazer para vocês aqui que existem níveis de rejeição. Existe um nível de rejeição alto e um nível de rejeição baixo, tá? Eu vou falar aqui os dois níveis, porque é importante para nós entendermos isso. O nível baixo, vamos dizer assim, de rejeição. Sabe quando? Vou dar dois exemplos. É quando uma mãe, ela engravida e naquele momento aquela criança veio e ela até então pegou de surpresa. Eu acho que, né, eu acho que nunca é surpresa, né? Porque na hora de saber se unir nós sabemos, né, como faz os filhos, mas aí ela é engravida. Então a mãe ou o pai, por algum motivo, pensa, só em pensar em tirar aquela criança, ela acaba até dizendo assim em pensamento, ou até solta, no momento de dificuldade, talvez até financeira, e aquela criança não estava sendo esperada por aquele casal naquela hora. Aí a pessoa às vezes fala assim, uma palavra assim, uma frase, ó, puxa, não era a hora dessa criança vir, tá? Então mesmo, você vê, uma coisa simples, mas quando ela disse isso no mundo espiritual, o inimigo já tomou posse, porque a mãe e o pai, eles são autoridade sobre essa criança. Então aí já existia um princípio de rejeição. Por quê? Porque os pais, naquele momento, em pensamento, e às vezes soltou, por um nervoso, seja lá o que for, ele soltou, não queria que essa criança viesse agora. Então isso prova que ela está rejeitando. E por mais que depois, mesmo a mãe diz, não, mas eu quero sim essa criança e tal, mas já tinha dito que não queria. Então, por isso, a mãe e o pai precisam pedir perdão pelo fato de ter dito que, dando esse exemplo, cada um sabe o que tem falado aí para os seus filhos. Se em algum momento você disse assim, bem, não era o momento, eu não queria você, aquela gravidez, pronto, você já rejeitou. Você precisa pedir perdão por esta fala, porque de acordo com Mateus, nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca, entende? Então, se você falou isso para o seu filho, mesmo depois você, não, eu amo e tudo e tal, mas você precisa também, uma vez que você disse, você também precisa pedir perdão e clamar o sangue e retirar essa fala no mundo espiritual sobre o teu filho. Então, esse é um dos níveis mais baixos, mas sempre tem problema. Nível alto de uma rejeição, sabe qual é? É quando a mãe e o pai verdadeiramente tentam fazer o aborto, tá? Então ela desejou fazer o aborto, tomou até remédio, mas não conseguiu matar a criança, tá? Porque se mata, aí a criança nem vai ter mais problema de rejeição, né? Porque você matou a criança, aí você entra num outro problema também, pais. E eu tenho um canal, eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre as consequências do pecado de aborto. Veja aí no meu vídeo, tá? Então, você tentou abortar, você decidiu junto com seu companheiro em abortar essa criança, e muitas vezes você tomou remédio e tal, mas por um milagre de Deus, essa criança não morreu e ela veio a nascer. Esta criança vai ter consequências muito sérias na sua vida. Por quê? Porque ela vai se sentir tão oprimida, porque, veja bem, no mundo espiritual, os pais que são autoridade dessa criança decidiram não só em pensamento, em palavras,
mas tomar uma atitude de abortar essa criança. Então imagine as consequências. O inimigo vem, atua em cima, ele toma posse. Já que os pais não querem, então eu adoto esta criança. E a Bíblia fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Você acha que ele vai fazer o quê com esta criança? É sério. Então veja bem os sintomas, o que acontece com essas crianças que são rejeitadas. Alguns outros itens de rejeição, por exemplo, a mãe solteira, não é? Uma criança que nasce fora do casamento. Por quê? Mesmo depois os pais casando, porque naquela hora do ato, veja bem, aí você fala, mas eu não rejeitei, mas você está em pecado, você trouxe aquela criança fora dos princípios de Deus. Então, tem um vídeo também que eu falo sobre o pecado de bastardia. Além da criança ser bastarda, existe uma maldição sobre isso, veja o meu vídeo, as consequências do pecado de bastardia também. Existe também, exatamente na hora que você engravida, fora do casamento, com certeza você está fora dos princípios de Deus, e com certeza quem faz isso não quer ter compromisso com o filho. Ele quer viver só ali naquele prazer de sexo. Aí vem uma criança na hora, com certeza, meu Deus, e agora? O que eu vou falar para meus pais? Né? E tem muitas moças que abortam as crianças porque não querem que os pais saibam que ela ficou grávida. E você sabe o que eu estou lhe dizendo. Então, muitos aí depois brigam, tudo, então tem todos aqueles pensamentos, e tem alguns que não têm essa coragem, graças a Deus, de não matá-las, já vou dizer logo isso, não abortá-las, mas na hora vem aquele pensamento, ai, e agora? Né? Eu estou grávida, o que eu vou dizer? Não era para essa criança ter vindo. Então, além dela ser bastarda, você rejeita esta criança e ela tem sérios problemas. Por exemplo, os sintomas. Essa criança ela não consegue se relacionar com outras pessoas. Por quê? Se ela for rejeitada no ventre pela mãe, ela já está sofrendo. Ela não quer sofrer de novo. Por isso que ela se fecha, porque ela vai pensar assim, será que essas pessoas vão me aceitar? Será que eu vou ser aceita nesse ciclo de amizade, na escola, no trabalho, nesta família? Então, com isso, ela acaba se isolando, tá? E não se relacionando como uma pessoa normal e comum. Ela fica desconfiada, de tudo ela fica desconfiada. Por quê? Porque ela acha que todo mundo vai rejeitá-la. E outra coisa, os sintomas de pessoas que têm rejeição, ela tem muitos ciúmes, e é um ciúmes não normal, é um ciúmes excessivo, porque ela é insegura, e quando ela encontra alguém que ela gosta, que ela ama, e que essa pessoa começa a dar atenção a algo que os pais não fizeram, então ela busca esse apoio. Quando ela encontra essa pessoa, ela não quer perder essa pessoa por nada. Então por isso ela acaba tendo um ciúmes excessivo e aí acaba ficando uma coisa doentio e aí vem muitas coisas ruins e desgraça até mesmo nesse relacionamento. Então, queridos, sintomas são vários, tá? Não consegue se relacionar, se sente isolada, desconfia de todos, tem ciúmes excessivo, ela necessita cada vez mais, essa pessoa, de amor e de atenção, de uma forma que você nem imagina. Então é muito sério, ela fica em casa praticamente fechada, e aí o inimigo começa a trazer insônia, ela começa a ter medo, ela começa até mesmo, dependendo do caso, a ver vultos, ela ouve vozes, e o inimigo, ele pinta e borda na mente desta pessoa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. E vocês podem aí fazer uma avaliação. Isso já começar dentro das igrejas. A grande maioria, quando você senta para conversar, você pode perguntar na sua célula, aí na igreja, no seu encontro com os irmãos. Começa por eles. Você pode verificar, a grande maioria nasceram fora do casamento e todos, níveis altos e baixos, sempre tem algo de rejeição, tá? Um sabe lidar mais com isso e a grande maioria não. Então por isso esse é um dos temas que eu trouxe aqui para vocês, para tratar sobre esse assunto de rejeição, que é um assunto muito forte, que é um assunto que traz grandes problemas, mas eu também, lógico, quero trazer uma boa nova para você. Jesus Cristo, Ele é maravilhoso e Ele também cura, Ele liberta, Ele salva e Ele também te ajuda nesta área. Como isso? Você precisa confessar a Jesus toda a tua trajetória, desde quando você foi gerado, e pedir perdão e ir liberando perdão. Pensa, Davi, né? Ele liberar perdão
para os irmãos, para os pais, para o sogro, para a esposa, para os filhos, liberarmos sempre perdão, pedindo perdão a Deus por tudo que eles fizeram, porque lembra nas mensagens anteriores, não guardar mágoa, né? Você vai estar depositando brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas, porque é uma grande tendência da pessoa que tem rejeição, ela ficar revoltada, ela culpar todo mundo, e ela se sentir vítima, porque dá para pensar nisso, diretamente ela não teve culpa de nascer dessa forma, ela não pediu para nascer, mas no reino de Deus não tem vítimas, e sim culpados, porque Deus vê um homem só, Deus vê a semente, tá? Por mais que não foi você que pediu para nascer, mas veja, todos nós nascemos em pecado por causa do primeiro homem Adão, que ele cometeu erro, e como nós vimos de uma semente dele, todos nós somos pecadores sem ter pedido para nascer assim. Então por isso, não se justifique, só confesse a sua natureza, confesse de onde você veio, confesse os pecados dos seus pais, as iniquidades que eles fizeram. Depois você pode ler Esdras 9, Daniel 9, Neemias 9, ele confessa os pecados dos seus pais e de suas iniquidades dos seus antepassados, mostrando que eles estão colhendo tudo aquilo que os pais deles plantaram lá atrás, e Deus está usando os seus princípios, que ele já estabeleceu isso antes da fundação do mundo. E o inimigo, por conhecer a Bíblia e conhecer cada um de nós, ele é que, lamentavelmente, está usando tudo isso a seu favor. E a igreja precisa de conhecer isso. Então você veja bem, fecho aqui. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem triste nessa área. Porque na área familiar, ele precisava de estar claro de todos esses pontos. Como hoje, pelo Espírito Santo, Jesus já veio, nos ensinou, mandou os apóstolos, tem as cartas, tem o Espírito Santo, temos Deus, e hoje a igreja está aprendendo tudo isso, para que você e eu, como igreja, não soframos mais. Então não há pecado que Deus não possa perdoar, não há nenhum problema que Deus não possa resolver, mas você e eu precisamos fazer a nossa parte, que é confessar pecado, nos arrepender e principalmente, volta ao tema de novo, libere perdão para os seus pais, tá? Não importa o que teu pai fez contigo, se ele te rejeitou, se ele te humilhou, libere perdão para ele, porque se você não liberar perdão, você continua no laço do inimigo, porque esse é um princípio de Deus. Se Jesus perdoou a todos, você também tem que perdoar. Eu sei que é difícil, que você não consegue, então eu falei em outros vídeos, perdoar não é um sentimento, perdoar é um mandamento, e você obedece por fé. Tá? Não precisa ter sentimento. Eu sinto ou não sinto. Não. Obedeça porque Jesus mandou. E se você não consegue, pede graça. Fala assim, Espírito Santo, me ajuda. Porque é teu mandamento, Jesus, que eu perdoe, porque assim também eu fui perdoado. Então, em nome de Jesus, pela fé, eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe, perdoo meus irmãos que me perseguiram, perdoo meu sogro, perdoo minha sogra, perdoo minha avó. E aí você vai perdoando todos aqueles que te afetaram. Com isso, você vai saber. E você vai sentir aí uma libertação, uma cura, e você será curado de todos os traumas, de todas as suas enfermidades e doenças que você está verdadeiramente passando por tudo isso. Tá bom, querido? Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Se inscreva nesse canal. Olha, dê o joinha aí e eu então personalizo, porque tem muita gente que não está recebendo meus vídeos. Tenho mais de 80 mil inscritos, então eu estou orientando aqui, olha, personalize. Se você não continuar recebendo, aperta lá o sininho total, então você cancela a inscrição, depois se inscreva de novo e aperte o sininho, clique no total, dê um joinha, tem que dar um like e você vai estar recebendo todos os meus vídeos e todas as séries que Deus colocar no meu coração aqui de temas para você estar recebendo e não perca, tá bom? Ajuda esse canal a levar a verdade para todo o planeta Terra e toda a honra e toda a glória nós damos somente ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente o seu coração e até o próximo vídeo em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, e um grande abraço no seu coração.